Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao webinar de hoje. É um webinar que a gente vai falar hoje um pouquinho sobre estratégias práticas para o manejo do sangramento perioperatório. Como que a gente consegue manusear isso da melhor maneira possível. E é uma realização, uma realização conjunta, nosso webinar hoje, da AMIB, Associação de Medicina Intensiva Brasileira, e da SAESP, da Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo, tendo aí como apoio, como parceira, hoje à noite, a CSL Behring. E, para começar a nossa noite, eu vou apresentar para vocês algumas pessoas que eu tenho a honra de trazer aqui, de ficar super feliz de poder dividir o dia e a noite com eles. Primeiro, gostaria de agradecer e apresentar para vocês o Dr. Francisco Lobo. Dr. Francisco Lobo, que é o responsável pelo CTHB da Funfarm e também quem coordena a anestesia e também é responsável pelos transplantes hepáticos de lá. Boa noite, Dr. Lobo. Tudo bem? Boa noite. Estamos ansiosos aqui esperando o início para a gente discutir e apresentar soluções práticas no manejo perioperatório. Dr. Lobo que trilhou, deixou muito mais fácil o caminho para a gente agora, para a gente poder manejar melhor isso aí. Obrigado. E também apresentar para vocês a doutora Roseni dos Reis Rodrigues. Boa noite, Rô. Que a Roseni é anestesista e intensivista, tá? É doutora e pós-doutorada já pelo HC, pelo Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. E, Rô, muito bem-vinda. Faz tempo que não te vejo. Pessoal, boa noite. Bem-vindo a todo mundo aí de São Paulo e de fora de São Paulo, que a gente tem bastante gente aí que acompanha os webinários da SAESP. Obrigada, Pim, obrigada, doutor Lobo e Catarina, pelo prazer de estar aqui. Obrigada, SAESP, pelo convite, é sempre um prazer. E como fala o próprio nome do webinar, é prático, então a gente vai trazer casos clínicos para vocês, the real life, para a gente poder discutir, para criar polêmica aí com point of care, sem point of care. A gente não vai brigar, tá, pessoal? Quando a gente tiver acalorado, discutido, mas não é briga, é só para a gente realmente fomentar a discussão. Obrigada mais uma vez, vamos lá. É isso aí. A intenção hoje é descomplicar, né, Rô? E para a gente começar a nossa primeira aula, eu vou trazer para vocês a aula da doutora Ekaterina Scarlatescu. A doutora Ekaterina ela vai se apresentar também, mas ela é anestesiologista e intensivista lá na Romênia, tá bom? Ela é do Hospital de Bucareste, que é o hospital central onde são realizados os transplantes hepáticos, onde eu tive o prazer de ir lá conhecer. E ela vai trazer a primeira aula abrindo para a gente justamente a importância do uso dos concentrados de fibrinogênios no manejo de sangramento. E aí, na sequência, a gente vem com a aula do Dr. Lobo e da doutora Roseni. Vamos lá, pessoal. Hello everyone, my name is Ekaterina Scarlatescu and I'm a consultant in anesthesia and intensive care medicine working in Bucharest, Romania. And it is my pleasure to discuss today about the importance of using industrialized concentrates like prothrombin complex concentrate and fibrinogen concentrate in the management of bleeding. These are my disclosures. So let's discuss first about fibrinogen concentrate. As we know, one of the most important substrates of coagulation is fibrinogen, also known as coagulation factor 1. If a vessel is damaged, coagulation will start and thrombin will convert fibrinogen to fibrin strings, which cross-bind with activated platelets and form the clot ceiling of the vessel damage. Fibrinogen circulates at the highest concentration of the plasma coagulation factors, and it has a normal fibrinogen range around 2 to 4 grams per liter. We should know that there are no reserves out of plasma, and the depletion of fibrinogen is often observed as we lose about 5% of the blood volume. If fibrinogen is missing, then the clot strength in particular will become deficient. And as we can see here, this is a normal blood clot, and we see that we have a lot of fibrin strands, and this is a patient with a normal fibrinogen level. What about fibrinogen replacement? Why is this so important in bleeding? Because, as I said, we have no reserves, and fibrinogen molecules are consumed for the developing clot, whereas most other coagulation factors are
actually reusable enzymes. Therefore, fibrinogen is the first coagulation factor to become critically low during activation of coagulation and bleeding. And this is known fact for a long time. And I want to show you now the landmark study of HIPALA. And you see the data in the slide. And this study shows that from several coagulation factors, fibrinogen reached the critical level, which was considered at this time when the study was published 1 gram per liter. So this level was reached after blood loss was 142% of the calculated blood volume, while blood loss in excess of more than 2 blood volumes caused the deficiency of the other coagulation factors, prothrombin, factor 5, platelets, and factor 7 in this order. Now, as the recommended minimal level of fibrinogen in bleeding patients is at least 1.5 grams per liter, this critical level is reached even earlier with less blood loss. And we have also to consider that the patients are different. Some of them, for example, in those with liver failure, the need for fibrinogen replacement is even stronger because they start with lower preoperative fibrinogen levels. And some patients, as again, for example, cirrhotic patients, can have acquired dysfibrinogenemia, and they have problems, qualitative problems in fibrinogen, which will reduce its biological activity and will increase fibrinogen turnover. So it is clear, very often patients need fibrinogen replacement. And these are the products which can be used. And let's take a look at the first one here, fresh frozen plasma. We can use fresh frozen plasma if we think that our patient might need a little bit of fibrinogen. But the problem is that FFP, fresh frozen plasma, brings only low amount of fibrinogen. And this is why, and we will see in the next slides, it is actually not indicated for this purpose, because very large amounts of FFP are required to increase fibrinogen. As much as 2.5 liters plasma are required to increase fibrinogen by 1 gram per liter. And we will see this is also dependent on the starting value of the fibrinogen to start with in our patients. And in this way, if we give so much amount of plasma, we can put our patients to the risk of volume overload and TRALI. And also we need to know that we, by giving our patients plasma, we give them also variable amounts of immunoglobulins, inflammatory cytokines, cellular debris, and we actually do not want to transfuse our patients with this. So let's take a look to the other products that we have available for fibrinogen replacement. What about cryoprecipitate? This one. Cryoprecipitate contains larger amount of fibrinogen and also factor 13, which is useful to stabilize the clot. And it also contains high levels of factor 8 and factor von Willebrand. Similar to plasma, it contains variable amounts of immunoglobulin, inflammatory cytokines, and cellular debris. Again, things that we do not want to give to our patients. And the fibrinogen content in cryoprecipitate is variable. Because cryoprecipitate therapy is a multi-donor product with no antiviral processing, it is actually not available in some countries because of safety concerns. Similar to plasma, it needs to be given according to the blood group compatibility and requires time for thawing and pooling before transfusion. What about fibrinogen concentrate? This has a standardized content of fibrinogen as opposed to cryo, where I said fibrinogen amount per unit was variable. And since pasteurization and sterile filtrations are applied to fibrinogen concentrate, the risk of pathogen transmission is reduced. And also the lack of major antibodies and cytokines in this concentrate reduces the risk of TRALI. The bleeding guidelines from ESA clearly state that hypofibrinogenemia, defined as fibrinogen less than 1.52 grams per liter, is associated with bleeding risk and should be treated in bleeding patients. And fibrinogen concentrate is recommended for correcting hypofibrinogenemia in dosages of 25 to 50 milligrams per kg
or if not available, cryoprecipitate should be used. However, we should note that plasma transfusion alone is not useful to bring fibrinogen levels to normal. The ISTH guidelines on factor concentrate use, published in 2018, recommend against fibrinogen concentrate preemptive administration, so before even bleeding started. They recommend to use fibrinogen concentrate as a part of multimodal therapy. They recommend, of course, to have a laboratory assessment of fibrinogen concentration or monitoring by viscoelastic tests before we give any fibrinogen. And they recommend against fibrinogen concentrate administration if the plasma fibrinogen concentration is over 1.5 grams per liter, or if we do not have evidence of fibrinogen deficiency on viscoelastic point of care analysis. And they recommend the same dosages as our bleeding guidelines. As we can see, fibrinogen can be dosed based on the level of bleeding. Of course, in a highly bleeding patient, we need probably to consider to give more fibrinogen. And also depending on initial fibrinogen concentration. Where it is licensed for use perioperatively, we can think in a bleeding patient to give 1 or 2 grams initially if we suspect or we have the proof of low fibrinogen concentration or low fibrinogen function. However, dosing should be depending on the bleeding status and the lab results that we have regarding fibrinogen concentration or viscoelastic test results. And we have several guidelines available. I just put you here one example of recommendations for the dosages of fibrinogen. This is a theoretical model showing the amounts of plasma, cryoprecipitate or fibrinogen concentrate which is needed to achieve a certain fibrinogen level. And this is a very interesting article. For example, I want to show you what would be the calculations, what would be the dosages necessary to reach a certain fibrinogen level, knowing the body weight of a patient and the starting value of fibrinogen. In this article, hemostatic agent, therapeutic plasma or cryoprecipitate or fibrinogen concentrate is added 1 unit at a time, and then the target fibrinogen level is assessed by using mathematical calculations. In this initial version of this article, circulatory volume increased without limitation as hemostatic agents were added, similar to infusing in a real clinical situation plasma in a patient without bleeding. As you can see in this table, in a normal weight adult, adding 10 units of FFP, so this is 2500 milliliters of FFP, will increase fibrinogen level from 1.5 grams per liter to only 1.67 grams per liter. So a very low increase in fibrinogen level that we achieve with a high volume of plasma. So we predispose our patient again at risk of volume overload and TRALI. Another mathematical modeling was performed, this time considering that in this virtual patient, we remove some volume before we add the blood product or hemostatic agent. In this way, they avoided modeling an ever-increasing circulatory volume, and in this way, they simulated the administration of the hemostatic agent during ongoing bleeding. So the patient also loses some blood volume. As you can see in this modeling, we want to increase the fibrinogen concentration from 0.9 to 2 grams per liter. And as you can see in this graph and in these results, we can achieve this only by using fibrinogen concentrate in pink or cryo. If we try to do this by giving plasma, this in blue,
it is impossible. By using plasma, we will infuse large amounts of fluids. We will get to dilution, and we will get to the need to transfuse also red blood cells due to decreasing hematocrit. So fibrinogen concentration in the hemostatic agent that we use has a critical impact on their ability to increase the patient's fibrinogen levels. If our patient target plasma fibrinogen level approaches the concentration of the fibrinogen source, then the required amount of this product will increase exponentially. So it is impossible to achieve a target in our patient above the concentration of the fibrinogen source. So basically, we cannot obtain 2 grams per liter in our patient by using only plasma. And this is important for some situations such as PPH, when we target higher fibrinogen values, because normally parturients will have higher fibrinogen values compared to non-pregnant population. So we have a higher starting point and we have a higher target point for hemostatic therapy, around 2 grams per deciliter, 2 grams per liter. So the mathematics indicate that it is impossible to obtain this by using therapeutic plasma, which could even decrease our fibrinogen level. What about the safety of the fibrinogen concentrate? This study analyzed post-marketing safety reports recorded in the manufacturer pharmacovigilance database over 27 years of use, and found in total 383 adverse reactions in 106 cases reported. And this means about one adverse reaction per 24,600 grams of fibrinogen concentrate administered. And this included hypersensitivity reactions, 20 cases, possible thromboembolic events, 28 cases, and suspected virus transmission, 21 cases. Numbers are really low. And as many clinicians concerned for thromboembolic events, also the data shows that the risk of thrombotic events associated with fibrinogen use for correction of low fibrinogen levels in bleeding patients is very low. Only from these cases, only 16 cases were reported in patients with acquired fibrinogen deficiency. And many of these patients actually had other confounding factors which provided alternative explanations for the thrombotic event development. Now let's move to prothrombin complex concentrate. What are these products? They contain vitamin K dependent coagulation factors, factor 2, factor 7, factor 9, and factor 10, and in some PCC, anticoagulant proteins are also included. PCCs were originally developed for the treatment of patients with hemophilia B. However, due to the availability in the last years of plasma-derived high-purity factor 9 concentrates and more recently even recombinant factor 9 products, their indications have progressively moved from this bleeding disorder towards the replacement therapy of congenital or acquired deficiency of vitamin K-dependent clotting factors. PCCs are standardized based on their factor 9 content, so they should have a minimum factor 9 potency level. Factor 2 and factor 10 potencies should be close to factor 9 potency and not exceed its potency by more than 20%, and they should have a lower factor 7 potency. So this is the general characteristics of the PCC. We have several types of PCC. In this table, you can see that we have different content in coagulation factors, different composition of anticoagulant proteins, and different methods used for viral inactivation in different products. In ESA bleeding guidelines, the PCCs are indicated for VKA-treated patients undergoing an emergency procedure or which present with bleeding. And in these patients, 4-factor PCC in a dosage of 25 to 50 international units factor 9 per kg plus vitamin K is recommended. If PCC is not available, then in bleeding patients with VKA-induced coagulopathy, plasma transfusion should be given together with vitamin K.
The ESA guidelines state clearly that bleeding patients not on VKA, even which have prolongation of PT or of clotting times on viscoelastic tests, should not have an indication for PCC. But as you can see, this is a low-grade recommendations. On the other hand, they also state that in surgeries associated with high bleeding, as in cardiac surgery, in liver transplantation, or in trauma, goal-directed therapy with PCC may reduce the transfusion-associated costs. And this is also a very important sentence. When are PCCs used in clinical practice? Main indication, as we have discussed, is perioperative prophylaxis and treatment of bleeding in the setting of acquired deficiency of coagulation factors, such as caused by VKA therapy. But we have also an off-label indication for the use of PCC in the management of trauma and perioperative bleeding, based in general on multiple bleeding algorithms. The recommendations from ISTH are clearly stating two things: against the use of PCC as a monotherapy for perioperative bleeding management, and against, and very important this phrase, against the use of PCC in bleeding patients with DIC. What is very important to know, and this is a study in warfarin-treated patients that received either PCC, either FFP, and the level of coagulation factors was monitored at different time intervals, and this is in hours, after they received PCC or FFP. PCC administration leads to the rapid normalization of vitamin K-dependent factors within 30 minutes, as you can see here, much quicker with PCC compared to FFP, because in FFP it takes a minimum 3 hours after plasma transfusion together with vitamin K to bring procoagulant factor levels to higher levels than 50%. And again, this is a study on warfarin. Compared to plasma, PCC contain coagulation factors in concentrations about 25 times higher than in plasma. So this is why PCC provide quicker and more controlled correction of the level of coagulation factors and the correction of INR and improved bleeding control than PCC, with a favorable safety profile, because they present a lower risk of pathogen transmission and lower risk of complications such as tachyentropy, for example. But of course, we have to be very careful when giving PCC, because in VKA-treated patients with INR less than 1.5, the administration of PCC is not recommended, because it brings also a higher risk of thromboembolic events. So what are the advantages of PCC transfusion compared to FFP? First of all, PCC are immediately available. We do not need to store them. We do not need any group compatibility. They can be very quickly administered, and they need a lower volume for administration. And as I said, they are not associated with adverse reactions which were described for FFP, such as TACO or TRALI. But on the other hand, we have to keep in mind exactly what factors we are bringing with PCC, because these do not contain any fibrinogen or factor V, for example. Factor V we can bring only with plasma. So as we first need the substrate, and as I said, fibrinogen is the substrate, and it is very important to have fibrinogen in order to increase the clot strength, the use of PCC in perioperative bleeding is recommended based on algorithms after correction of the fibrinogen levels. And another thing very important, we have to consider the potential increased risk of thromboembolic complications, especially when we are giving high doses, repeated doses, or when we are giving very quickly the PCC. What about these doses that we are discussing about? As we have seen, the recommended doses
is 25 to 50 units per kg for emergency reversal of VKA. Of course, we use the lower doses if we have a lower INR, and we use the higher doses if we have a higher INR. What about the doses when we want to use the PCC off-label, not in VKA-treated patients, but for perioperative bleeding? This is not very well proved. This is not a very clear recommendations on which doses we can use in this case. But the advices in general are to use small doses, to start with small doses, because we want to avoid an excessive increase in thrombin generation. And we have to be very careful, because the patients which have low levels of endogenous antithrombin have an increased risk of thrombosis compared with patients with normal levels of antithrombin. And I want also to show you this study, also experimental study, 27 pigs, liver injury, severe bleeding, leading to the loss of 70% of the blood volume, which was replaced with crystalloids and colloids. Of course, this led to hemodilution, and the pigs were divided into 3 groups: control, which did not receive any PCC, and first group of pigs which received 35 units per kg of PCC, and the second groups of pigs which received 50 units per kg of PCC. And if we look at the blood loss, we see that, of course, the blood loss was higher in the pigs that did not receive PCC and was lower in the pigs that received PCC. But the problem was that coagulation parameters that were compatible with increased thrombin generation formation, thrombin, antithrombin, and D-dimers were monitored, and these parameters were extremely increased in the pigs that received the higher doses of PCC. And also, internal organs were examined macroscopically and histologically, and in all pigs that received the higher dose of PCC, thromboembolism was found, and in almost half of them, also DIC was found. So we have to be very cautious when giving higher doses of PCC, because this product used in higher doses has a potential to overshoot thrombin generation and to lead to thromboembolic events or DIC. So what is our goal? Our goal is to improve outcome of bleeding patients, because we know that we have several adverse outcomes associated with allogenic blood products transfusion. How can we do this? By the adoption of measures to decrease bleeding and to decrease allogenic blood products use. So we can use, in order to do this, we can use algorithm-guided bleeding management, and this usually in modern times includes measures such as the rational and guided use of coagulation factor concentrates in adjusted, in individualized doses, and also paying attention to the possible adverse effects as I have described for PCC. Why factor concentrates? Again, because they are easy to store, because they are easy to use, allowing a very quick administration. We don't need any thawing, we don't need any blood group testing. As I said, they are very efficient for fibrinogen substitution as opposite to FFP, and if used correctly, we have a low degree of side effects. And I want to thank you very much for your attention. Isso aí, pessoal. Bom, Roseni Lobo. E aí, comentários, o que a gente pode falar dela? Eu gostei, achei interessante, principalmente quando ela compara os volumes de transfusão, né? A quantidade que a gente precisa dar, principalmente de plasma fresco congelado, para atingir níveis terapêuticos adequados, para poder parar o sangramento. Primeira coisa que vem à minha cabeça é o cardiopata, aquele cara que você quer segurar volume, e aí você olha para aquele plasma pendurado lá e você fala, ainda vou ter que dar mais uns 4, hein? Eu acho bem interessante isso, Pim. Eu estava assistindo uma palestra agora, uma aula lá em Bruxelas, no Congresso NISICEM, e aí tem aquelas pesquisas maravilhosas com bancos de dados, e na Europa, eu acho que talvez no mundo também, mas esse dado é europeu, que a reação transfusional mais relatada e, né, com maior mortalidade, maior impacto de mortalidade na Europa é o taco.
E a gente, quando pensa em TACO, embora qualquer componente possa gerar o TACO, que é transfusão cardíaco overload, que é a sobrecarga volêmica relacionada à transfusão, o plasma é o que primeiro vem à minha cabeça por conta da pressão oncótica, né, dele, né, do poder oncótico. E é engraçado, eu sempre falo isso nas minhas aulas, as reações transfusionais mais bem o anestesista do que o anestesista ver a relação transfusional. Porque às vezes a gente nem faz diagnóstico diferencial. A gente só pensa em reação transfusional quando é aquela coisa master plus, quando a gente está voando, secreção pelo tubo, ou está muito hipoxêmico, ou o pulmão fica duro, a gente tem dificuldade ventilatória, ou ele choca, aí a gente, nossa, será que é uma reação transfusional? Então, assim, eu acho isso muito importante. A gente, além de pensar como diagnóstico diferencial, a gente se prevenir, né? Que é tentar evitar. Será que eu realmente transfundi? Precisa transfundir? E se eu vou transfundir, eu estou transfundindo na quantidade adequada, o alvo que eu quero chegar no doente? Eu sempre falo assim, a anestesia é muito de planejamento, assim como a terapia intensiva, né? Você precisa saber onde você está, onde você quer chegar e qual caminho você vai percorrer. Porque existem várias formas de chegar a Roma, né? Mas como eu quero chegar? Eu vou de busão, eu vou de canoa, eu vou de um barquinho, eu vou de um transatlântico, eu vou de avião na primeira classe. Como é que eu vou? E aí isso implica em outras coisas, não só em custo, como segurança também. E quando a gente fala de transfusão, a gente também está falando de outcomes, de desfechos clínicos, mas a gente está falando de segurança do doente também. Então, eu achei ótimo essa analogia que ela fez aí melhor, esses dados que ela trouxe aí de reação transfusional, quando ela compara volumes de plasma e de crio para dar a mesma coisa, que nosso objetivo é dar fibrinogênio, ou seja, eu sei o que eu quero, dar fibrinogênio, mas como eu vou chegar até lá? Com que variáveis? Então, eu acho que essa discussão é bem rica. E, assim, na minha discussão de caso clínico, eu também trouxe algumas outras perguntas que as pessoas fazem assim, e se eu quiser dar crio, e se eu dou fibrinogênio? Então, eu acho que vale a pena a gente fazer uma discussão crítica com relação a isso, não só baseada em estudos, mas o que a gente quer para o doente, né? Mas eu vou deixar o doutor Lobo falar aí, soberano, que eu acho que ele quer falar alguma coisa também. Tudo bem. Eu achei interessante o que ela colocou, tudo uma boa revisão, né? Vimos aí os artigos de 14 para cá, então vimos aí os 8, 10 anos de revisão. A realidade nossa, vamos colocar a nossa realidade aqui no nosso país, né? Trabalhamos em hospitais públicos, trabalhamos com situações emergenciais e nós temos que tomar decisões muitas vezes repentinas e intensas. Então, está muito bem já estabelecido que alguns componentes, como plasma fresco congelado, praticamente hoje abolido da recuperação volêmica e a hemostasia nos seus momentos iniciais. Nós temos uma divergência aqui. Eu vou falar sobre uma situação, o meu caso clínico, nós vamos discutir já, é sobre a hemorragia pós-parto. E a Roseni vai falar sobre trauma, provavelmente, não é isso? O caso dela é trauma. Então, são duas situações clínicas muito diferentes, porque a mulher se preparou durante 9 meses para um sangramento, e o trauma é agudo, muito mais agudo. Então, a mulher está mais preparada para o sangramento do que o trauma. Então, talvez as condutas sejam um pouco diferentes, apesar de que a emergência é a mesma, o momento de atuação é a mesma. E aí a gente tem já bastante substrato, bastante literatura para apoiar esses parâmetros que a Catarina colocou e que eu também concordo, onde não há mais espaço para situações onde você tem uma hemodiluição, onde você pode piorar a coagulação do paciente, e isso está bem claro. O que a gente pode colocar, inclusive numa discussão final, depois das palestras, é a velocidade e o momento pelo qual a gente coloca, que isso é bem razoável. Mas eu concordo plenamente, são situações que hoje já não comporta mais minimamente esclarecido utilizar plasma fresco ou utilizar algum componente que não seja o concentrado protrombínico
ou mesmo o concentrado de fibrinogênio. Apesar de eu ainda ter algumas dúvidas em relação ao preço, em relação à utilização do crio precipitado e o concentrado de fibrinogênio, mas a gente vai colocar aqui, vamos discutir e vai ver as nossas opções nos momentos críticos. É isso. É isso mesmo, doutor Lobo. A gente não, como você falou, que ela cita também um pouquinho no final da aula, são pacientes diferentes, né? Então a gente tem que individualizar a terapêutica, né? Não tem aquela fórmula de bolo que assim que sangra X eu dou Y e assim por diante, né? Entender e conhecer um pouquinho o doente. Beleza. Então vamos lá, gente. Dando continuidade, então, agora eu vou pedir, por favor, convidar o doutor Lobo para fazer a apresentação dele e aí na sequência a Roseni apresenta dela, tá bom? O doutor Lobo vai falar, então, do tratamento da hemorragia no pós-parto, no pós-parto grave, por método convencional. Doutor Lobo, por favor. Obrigado. Tudo bem, então nós temos aqui mais ou menos 20, 25 minutos para falar sobre tratamento da hemorragia pós-parto, uma hemorragia grave, utilizando métodos convencionais. Nós vamos apresentar aqui, só um minutinho que nós estamos aqui, isso. Vamos apresentar para vocês uma situação real que aconteceu aproximadamente 20, 25 dias aqui no nosso hospital, onde uma paciente de 30 anos foi admitida em caráter de emergência na sala de cirurgia após evoluir num choque hemorrágico pós-cesariana, ok? Que vocês estão lendo agora, que foi uma paciente com 30 anos aproximadamente, internou no hospital com um choque hemorrágico pós-cesariana, chegou ao centro cirúrgico com uma pressão arterial média de 50, uma frequência cardíaca de 95, uma saturação 95%, com duas veias importantes, calibre 18, membro superior direito e esquerdo, e uma ocitocina em hemodifusão, que é uma técnica da obstetrícia. Foi indicada uma laparotomia porque ela evoluía mal, feito antibiótico terapia, e após 12 horas de encaminhamento, a paciente apresentou piora do quadro hemodinâmico, saturação caiu e um quadro hemodinâmico realmente de choque hemorrágico. Aí houve necessidade, então, de nós pedirmos uma gasometria, foi feita a gasometria, observem aí um pH ainda mantido dentro do normal, mas com basic C já de -7, indicando uma acidose metabólica correndo. Então, nós observamos que a hemoglobina está já num ponto muito crítico, 6,4 gramas por decilitro, um hematócrito extremamente baixo, mantendo ainda sódio, potássio e a glicemia, porém o lactato, apesar do lactato evoluir lentamente, ele já estava com 3,8, ou seja, provavelmente o paciente já estava fazendo essa acidose há algum tempo, provavelmente já há mais de 10, 12 horas, ok? Então, diante do quadro, foi submetido a uma laparotomia, uma anestesia geral balanceada, a monitorização foi invasiva, porque a paciente apresentava uma discrasia sanguínea importante e nós precisávamos resolver a situação dela. A anestesia foi induzida com um quadro compatível com a hemorragia, não teve intercorrência, não teve broncoaspiração. O paciente foi feita a manutenção com sevoflurano a 2%, usado rocurônio intermitentemente, artéria invasiva, artéria radial invasiva, pressão jugular esquerda, e nós, durante todo o procedimento, utilizamos ringer lactato, total de 3.000 ml, plasma light de 2.000 ml, concentrado de hemácias, nós desencadeamos uma transfusão maciça, porque a paciente evoluía rapidamente, em questão de minutos, cada vez pior. O quadro, não apresentei a gasometria aqui, mas piorou ainda a gasometria, piorou a hemoglobina, piorou a saturação, então nós desencadeamos um quadro de transfusão maciça. Como vocês sabem, a transfusão maciça, a primeira bolsa, ela é com 2 concentrados de hemácia O negativo. Todas as bolsas que nós passamos a seguir já foram tipadas, então só a primeira bolsa foi não tipada.
plasma fresco congelado. Foi passado 2 bolsas, porque a transfusão maciça, na primeira bolsa, não na primeira bolsa de chamada, mas a segunda bolsa, que seria a primeira bolsa já tipada, ela tem obrigatoriamente uma relação de 1:1 e para 1, né, de plasma e concentrado de plaquetas. Por isso, também foi dado concentrado de plaquetas. Foi solicitado o crioprecipitado inicialmente, nós vamos comentar daqui a pouco, cálcio, porque a paciente apresentava e apresentou hipocalcemia devido à transfusão de uma série de bolsas de concentrado de hemácias, feito hidrocortisona, bicarbonato de sódio para corrigir a acidose ou tentar minimizar os efeitos deletérios da acidose, o complexo protrombínico e o concentrado de fibrinogênio foi nossa opção. Isso nós vamos comentar em outro slide aqui, ok? Então, foi também colocado na infusão, uma infusão de noradrenalina 0,1 micrograma por quilo por minuto para corrigir a pressão arterial, que estava extremamente baixa, perda intraoperatória elevada, 3.500 ml, e o ganho operatório foi em torno de 2.800 hemoderivados e hemocomponentes junto, cristalóide 4.000 ml. No final da cirurgia, a paciente apresentou um quadro de melhora hemodinâmica, intubada, foi levado para a terapia intensiva, permaneceu na terapia intensiva durante 3 dias intubada, 2 dias intubada, extubada, passado uma semana aproximadamente, ela recebeu alta e hoje encontra-se bem em casa, já amamentando a filha e em ótimo estado hemodinâmico, ok? Então, vamos comentar alguma coisa sobre o quadro que aconteceu, o quadro clínico, que foi uma hemorragia pós-parto, diagnosticada como uma persistência de sangramento de um ramo da artéria uterina para o retroperitônio. Não tinha sangramento visível, mas sangrava para o retroperitônio, e esse sangue foi acumulando e levando, então, a hipovolemia e, consecutivamente, a discrasia sanguínea. Lembrando que a hemorragia pós-parto é um quadro gravíssimo no mundo. Hoje, a estimativa, a taxa é de 800 a 1.200 mortes por dia, então uma média de 1.000 mortes por dia, segundo a Organização Pan-Americana e a Organização Mundial de Saúde. É um quadro extremamente grave. Nas primeiras 24 horas, a gente chama hemorragia pós-parto primária e após 24 horas, secundária. Leve seria até perda de 1.000 ml, intermediária mais de 1.000 ml e grave mais de 2.000 ml. Ou sinais, né, de choque. Ela teve hemorragia pós-parto grave, com mais de 2.000 ml de perda e sinal clínico evidente de choque. As causas podem ser, é o chamado 4T. Então, a perda de tônus uterino, né? Em alguns casos, não foi o caso dela. Tecido, retenção de tecido placentário, não houve essa situação. Trauma com laceração uterina, cervical ou vaginal, também não teve essa situação, mas ela teve uma coagulopatia importante devido ao sangramento constante através dessa artéria que ficou mantida, um ramo da artéria uterina, ok? O que fazer numa situação de hemorragia pós-parto? Se a paciente tem risco baixo, um acesso venoso, calibroso, sem sangramento, não há necessidade. Toda gestante pode ser feita anestesia com acesso venoso calibroso. Quando a paciente apresenta uma situação que tem risco de sangramento aumentado, intermediário, vamos chamar assim, várias situações colocadas aí, né, como pré-eclâmpsia, atonia uterina, que é bastante comum, varize pélvica, uso de anticoagulantes, toda essa situação pode levar a um sangramento intermediário. Aí nós precisamos do acesso calibroso e uma avaliação convencional, hematócrito, hemoglobina, exames convencionais, fibrinogênio e plaqueta. Vejam bem, deixa eu só terminar essa parte. Em relação ao risco alto, ou seja, paciente que faz uma hemorragia e apresenta um risco grave de sangramento contínuo, e inclusive de óbito, situações de pré-eclâmpsia, síndrome HELP, placenta crépia, placenta anterior e sangramento imperatório, que é aqui que está a nossa paciente, né? Nossa paciente está dentro do sangramento imperatório, portanto, uma situação de risco extremamente elevada. Nessa situação específica, a reserva, ela tem reserva, mas os hemocomponentes são importantes.
acesso central e os exames convencionais. Quero colocar aqui o seguinte, essa não é a situação ideal. Evidentemente, o ideal seria nós avaliarmos a causa do sangramento e qual é o componente ideal para nós repormos, obedecendo um critério já estabelecido pela literatura, que a gente vai comentar daqui a pouco, mas que no nosso hospital, e eu acredito que a maioria quase absoluta do país não tem o teste viscoelástico. E, apesar de eu ter o teste viscoelástico, nós não temos o reagente, devido a uma restrição do hospital, e, com isso, nós temos que utilizar a nossa experiência, a nossa expertise, mais o exame convencional. Esse que é o ponto fundamental, né, que a maioria de vocês tem que entender. Nós não temos o que é ideal, nós temos o que tem para hoje. O que tem para hoje? Exame convencional. Então, eu tenho que entender o que é a situação e o que fazer nessa situação. Então, a quantificação dessa hemorragia, ela é visual. Infelizmente, a paciente não tinha um sangramento visual porque era retroperitoneal. O peso de compressas, a gente sabe que mais ou menos 1 grama de peso da compressa corresponde a 1 ml de sangue. Nós também não tínhamos isso, porque a paciente não sangrava. O aspirador, nós também não tínhamos isso. Então, vejam, a hemorragia era oculta, porque estava indo para o retroperitônio. Então, quantificar a hemorragia, nós só tínhamos a parte clínica. E o que fazer na parte clínica? Por que está com essa situação? É evidente que tinha que abrir, tinha que fazer uma laparotomia para descobrir a causa. E eu não tenho, nosso hospital não trabalha, apesar de ser um hospital de grande porte, um hospital referência para quase 2 milhões de pacientes que vêm para essa cidade, vêm para esse hospital, toda essa região aqui, né, 8ª região, e mais sul do Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais, todos correm para o nosso hospital, é um hospital regional. E aí nós não temos, nós temos o exame convencional e o nosso trabalho, a nossa experiência de lidar com situações graves, como foi da paciente. Então, o que a gente pede? Pede hematócrito, hemoglobina, os exames de coagulopatia, né? Pode avaliar como o TP, a atividade de protrombina, INR, TTPA, contagem de plaquetas, fibrinogênio, cálcio. É muito importante, porque as pacientes, à medida que a gente vai repondo os hemoderivados ou os hemos concentrados, a gente vai entendendo que o paciente faz hipocalcemia, e o cálcio é importante, a hipocalcemia tem que ser corrigida, e o Basic Excess, que é uma referência. O lactato talvez não seja não tanto referência, porque o lactato demora para ele subir, demora para regredir. Eu confio mais na mudança abrupta do Basic Excess como uma referência para reposição. Numa situação dessa, o anestesista não pode ficar elucidando, não pode ficar buscando na internet, ele não pode ficar vendo que o artigo feito lá em 2019 aponta, precisa fazer desculpa, Rô, mas não precisa fazer o INTEM, o STEM, o FIBTEM. É uma situação grave, eu não tinha tempo, a paciente evoluía nos meus olhos para um quadro grave e fazendo já uma coagulopatia. Então, eu tive que entrar, como a gente fala no jargão popular, de voadora. Eu entro com tudo para corrigir o choque hemorrágico. Eu corrijo como? Corrijo pela literatura que a Catarina acabou de falar e que vocês já conhecem. Inicialmente, a gente sabe que a monitorização hemostática na hemorragia pós-parto tem implicação no manejamento, a gente tem que ter atuação intensa. Lembrando que gravidez, a paciente sempre tem um fibrinogênio diferente da população normal. Enquanto a população normal corre um fibrinogênio entre 200 a 400 miligramas por decilitro, ou em termos de grama por litro, de 2 a 4 gramas por litro, né? Que é a maneira com que a Europa coloca os dados. O fibrinogênio ele está aumentado, normalmente ele está aumentado, ele varia aí de 400 a 600 miligramas, e a gente toma como referência esse fibrinogênio. Então, não é o número em si do fibrinogênio. Provavelmente, eu vou mostrar para vocês que o fibrinogênio dela não estava tão baixo, mas era muito menor do que os estágios anteriores à cesárea. Diminuiu mais de 70% do valor normal. Então, não é o número, mas a quantificação, a quantidade em porcentagem daquilo que evoluiu.
Então, a gente percebe que na hemorragia pós-parto, a diminuição do fibrinogênio, e geralmente a paciente evolui com uma trombocitopelia, está sempre aumentado com uma incidência maior de coagulopatia e uma gravidade maior. Então, muito importante, eu acho que esse slide encerraria até a aula, que é o reconhecimento precoce de alguma coisa está errada. Nós não podemos ficar achando isso ou aquilo. Reconheceu, entre em ação. Se você não entrar em ação, você perde o paciente. Ação rápida. Usar os protocolos basais, que a gente tem o protocolo, que é o mesmo que todo mundo usa, parar o sangramento mais rápido possível, a todo custo, né? Stop bleed. Então, temos que parar. Recuperar ao mesmo tempo a volemia, por isso que tem que passar o cristalóides, todos nós sabemos que está contraindicado o coloides, e evitar a tríade mortal, né? A hipocoagulação, a acidose e a hipotermia. E eu juntaria aqui a quadra mortal, porque eu acho que hipocoagulação, acidose, hipotermia e hipocalcemia é fator grave que nós temos que corrigir. Todo mundo conhece, já ouviu falar da famosa pirâmide ou triângulo de Gorlin, né, publicado já há bastante tempo, onde ele coloca, a partir da base, a correção da condição clínica basal do paciente, ou seja, nós temos que evoluir na correção da coagulopatia, na correção da hipovolemia, através da correção da temperatura, pH, o cálcio ionizado, hemoglobina, que é discutível se esse gatilho, entre aspas, hoje não se fala em gatilho mais, né? Esse nível, ele é 9, 8, depende da idade do paciente, tudo é individualizado. Nós sabemos que temos que corrigir isso, porém, entendam, é uma situação grave. A correção desses fatores demora para ser feito. Não é fácil corrigir o pH de 7,3 para 7,35 ou 7,25 para 7,3. Leva tempo, apesar de você estar dando bicarbonato de sódio para corrigir a acidose. O cálcio ionizado tem que ser reposto, a hemoglobina tem que ser reposta, mas a evolução, a acomodação desses líquidos, a distribuição, a redistribuição interna, não permite que em menos de meia hora isso ocorra. Então, nós não podemos ficar esperando meia hora corrigir a temperatura, corrigir o pH. Ao mesmo tempo que nós estamos praticando a correção desses parâmetros para melhorar as condições de funcionamento das enzimas, que são as proteínas que nós vamos repor, né, as proteínas da coagulação, ou os chamados fatores da coagulação, nós já temos que intervir nos aspectos mais importantes. E vejam, vocês têm aí o antifibrinolítico, através de todos os estudos já feitos com CRASH 1, CRASH 2, CRASH 3, né, que é o Human Trash, para mostrar que o agente antifibrinolítico tem que ser um dos primeiros a ser posto em atividade. Inclusive, no trauma, a Rô vai falar sobre isso, no socorro do trauma, no momento que ocorre o trauma, lá na rua, fora do hospital, a equipe de socorro já leva o antifibrinolítico, porque tem que ser mais rápido possível. Observem esse homúnculo, todo mundo conhece quando se estudou na faculdade, o chamado homúnculo sensorial, giro pós-central, onde mostra que a região do cérebro responsável por sensibilidade do corpo humano, principalmente da face, dos membros superiores, ela não corresponde em termos de anatomia, de tamanho da anatomia com a responsabilidade fisiológica. Vejam isso. Então, você tem uma projeção da língua muito grande, a projeção da boca, do nariz, dos olhos, dos dedos, muito mais intensa que outras regiões. Então, quando nós temos uma situação como essa, onde eu tenho uma hemorragia pós-parto, a paciente na minha frente fazendo pressão arterial baixa, chocada, fazendo coagulopatia, eu estou tentando corrigir a temperatura, o pH, e eu tenho o primeiro fator, o antifibrinolítico.
O antifibrinolítico, o fibrinogênio, essa escala, ela tem que ser feita gradualmente em algumas situações, ou na maioria das situações. Mas numa situação emergencial, como eu fiquei, como nós ficamos, né? Eu falo eu, porque o meu grupo ficou, eu particularmente não estive nessa sala nesse momento, mas participante do nosso grupo esteve e seguiu esse protocolo. A gente tem que entender que é como se fosse um homúnculo. O antifibrinolítico, o fibrinogênio e o CCP, e eu falo CCP porque o plasma, nesse momento, ele está descartado. Por todas as condições que a Catarina já colocou, não só pelo volume, possibilidade de fazer taco, fazer trale, a presença de imunoglobulinas acidóticas, de situações que pode agravar restos de célula, está descartado. Nós temos que pensar em antifibrinolítico, fibrinogênio e CCP. Nessa ordem, pode até ser nessa ordem, mas tem que ser quase que ao mesmo tempo. E num posterior momento, a gente fica mais voltado para a plaqueta e outros fatores. Então, no homúnculo, a gente coloca a mesma coisa, o antifibrinolítico, fibrinogênio e CCP. O trial Human mostrou que o ácido tranexâmico tem que entrar desde o início. E mais ou menos 1 grama, mais ou menos não, mais mesmo, 1 grama a cada 30 minutos, e depois de 30 minutos, se persistir o sangramento, de novo, mais 1 grama. E a gente vai mantendo até a gente recuperar a quantidade suficiente para tentar inibir a fibrinólise. Porque o problema principal nesse momento não é nem a reposição de plaquetas, de fatores de coagulação, não é a presença da hiperfibrinólise, porque a coagulopatia incipiente está desencadeando um quadro que a gente sabe que é a hipofibronogemia associada a diminuição da coagulação através da antitrombina ou através da proteína C, diminuição da proteína C, vai levar a um quadro grave. Então, nós precisamos corrigir. Então, já também estabelecido esse artigo de 2021, portanto, 1 ano atrás, o New England apresentou a utilização do ácido tranexâmico, esse é o estudo, para as situações de cesárea e de perda sanguínea pós-operatória. Ainda um artigo de 2020, 2 anos atrás, né, ou 1 ano e meio atrás, também a profilaxia do ácido tranexâmico para situações de sangramento vaginal, né, reduz bastante o risco de hemorragia pós-parto. Então, nós temos no segundo exemplo aqui do ácido tranexâmico, artigo de 2021, mostrando que ele corrige, é interessante, e profilaticamente também deve ser feito. Então, foi essa a nossa situação. Eu não teria que esperar fazer, se eu tivesse, evidentemente, o Rotem, talvez eu utilizasse menos dose dos hemoconcentrados, porém, ou hemoderivados, mas eu corro quanto tempo? Eu tenho que profilaticamente já entrar para ver se eu diminuo o sangramento. O fibrinogênio, ele é ao mesmo tempo ou logo em seguida, porque como foi mostrado no estudo antigo de Impala, ele é o primeiro a diminuir. E olha que o estudo do Impala utilizou de 100 miligramas por decilitro, que é uma concentração que hoje praticamente toda a literatura já deixou de lado. Nós vamos mais ou menos na concentração de 150 a 200. No transplante de fígado, por exemplo, eu uso 200. Na gestante, eu não posso usar 200. Por quê? Porque a paciente evoluiu durante os meses finais da gravidez com um fibrinogênio muito mais alto, de 500. Então, se ela caiu para 200, 250, ela caiu a metade. Houve uma diminuição de 50% do fibrinogênio. Então, não é que ele está dentro da normalidade. Repito, não é o número, é quanto que perdeu. Na gestante, 250 é grave, não é 120, não é 100, mas é metade daquilo que iniciou. Nós temos que entender isso, certo? Então, não há dúvida que ela tem o concentrado de fibrinogênio é um dos melhores para ser utilizado. Nós até descartamos a utilização de crio, apesar de no começo vir frio, porque na segunda bolsa da transfusão maciça, obrigatoriamente veio crio. Então, nós também aproveitamos essas bolsas para melhorar rapidamente a concentração. Então, outro estudo, nós temos um estudo aqui de 2010, já bem antigo, né? 10 anos atrás,
mostrando que o concentrado de fibrinogênio corrige rapidamente a hipofibrinogenia. E existem estudos, esse aqui é um estudo retrospectivo, coorte, normalmente o coorte é prospectivo, esse aqui é um retrospectivo. A gente sabe que o estudo retrospectivo coorte não é o ideal, né? Tem suas falhas, mas é uma associação mostrando a gravidade com a reposição desses componentes. Mostrando que o cálcio ele melhora a atuação dos componentes, porque a gente sabe que o PCC, que nós vamos comentar em seguida, eles são inativos e quando nós administramos, eles são inativos. Mas para ele ficar ativo, a concentração de cálcio tem que estar próximo do ideal. Então, melhora muito a fisiologia do PCC quando nós utilizamos o cálcio na concentração ideal. Esse estudo mostrou, aí está em vermelho, grifado, para vocês entenderem, que a adição de cálcio iônico ao fibrinogênio melhorou muito. Vocês têm um estudo aí, um intervalo de confiança de 95%, um P de 0,03, portanto, protetivo, né? Se a gente fizesse um risco relativo aqui, que não é o caso, nós teríamos realmente um número protetivo. Então, tem proteção se nós fizermos o cálcio, melhorarmos o cálcio e a gente coloca como um iônico para o sucesso. Então, o nosso sucesso depende da nossa equipe, da equipe de cirurgia, a equipe multidisciplinar, o hemocentro, a rapidez da atuação, os protocolos, que esse é o protocolo que nós utilizamos, transfusão guiada por metas. Essas metas, para quem não tem Rotem, essa sequência. Para quem Rotem, evidentemente, o Rotem ele traz melhores resultados porque você quantifica menos, né? Você quantifica o valor ideal e acaba transfundindo menos. E a gente sabe que transfusão de menor quantidade acaba sendo benéfico para o paciente. Mas tem situações que não tem como seguir isso. Cálcio e temperatura mantida e principalmente a rapidez. Era isso que eu queria colocar. Muito obrigado. A gente fica à disposição para a gente conversar. Muito obrigado. Obrigado, doutor Lobo. Muito obrigado. Vamos fazer o seguinte, pessoal, vou pedir para a Roseni já, por favor, colocar a aula dela na sequência, e aí a gente consegue conversar um pouquinho depois, a gente tem uns quiz de perguntas e respostas para vocês, e a gente consegue conversar um pouquinho sobre isso depois. Pode ser? Rô, com você. Obrigado. Obrigada. Deixa eu ver se aparece aqui. Ok. Como é Ctrl, Alt, é um monte de coisa que eles pediram. Ctrl, Shift, Alt, H. Vamos ver se agora sai o negócio. Olha, saiu. Incrível. Então, pessoal, prazer mais uma vez estar com vocês. Vamos falar aí de um caso clínico. Para surpresa do doutor Lobinho, não é um trauma, mas a doente também não se preparou para sangrar. É um caso real, mas é um caso intra-hospitalar. Aí é um caso que aconteceu na UTI, centro cirúrgico / UTI, então nos aproxima muito, né? Aproxima os anestesistas e os intensivistas, porque o trabalho coordenado levou ao desfecho dessa doente, já dando um spoiler do assunto. Só lembrando que eu posto várias coisas lá, pessoal, no Bleed Management Group, que é o meu Instagram de sangramento, para quem quiser seguir. E aí a gente vai falar um pouquinho da paciente feminina de 47 anos, de antecedente ela tinha um linfoma não Hodgkin. Ela foi admitida no hospital no dia 15 de março para uma abordagem eletiva de uma retirada de um portocate. O procedimento foi realizado pela manhã sem intercorrências, mas ela manteve um edema facial de esclera, sem muita melhora após a retirada do portocate. O pessoal resolveu investigar, provavelmente uma síndrome, né, pelas suspeitas de uma síndrome de veia cava superior. E a tomografia laudou que ela tinha trombose no segmento inferior da cava superior. E aí ela foi, né, debaixo do plano da crosta da aorta, e aí ela foi indicada uma angioplastia com colocação de stent na veia cava superior. Ela foi para a sala cirúrgica no mesmo dia, já à noite, ela foi submetida a cavografia com angioplastia de veia cava, com balão. E aí, após desuflar o balão, olha aí, o paciente parou em AESP. Todos nós sabemos que quando a gente para em AESP, ela tem uma causa, né? Aí a gente lembra logo lá de 5H, 5Ts. E é muito comum, né, sobretudo no doente de trauma, que não é um caso de trauma aqui, mas hipovolemia é uma causa sempre muito prevalente. E a gente tem que lembrar, porque se a gente não reverte a causa, a gente não reverte a parada.
Obviamente, foram iniciadas manobras de ressuscitação, sem resposta, o doente não melhorava, e como não melhorava, né, o pessoal foi atrás, né, tentou fazer o diagnóstico diferencial, foi feita uma punção de Marfan, viram que tinha sangue, e aí, na excisão de Marfan, drenaram, saiu 1 litro de sangue, a paciente ainda continuou em PCR, e aí eles converteram para esternotomia mediana, abriram o saco pericárdico e saiu uma grande quantidade de sangue. E aí eles conseguiram observar a real causa do sangramento, que era uma lesão na veia cava superior, e eles viram o cateto do balão, né, já através do orifício da veia cava. Então, eles fizeram compressão local, massagem cardíaca interna, porque o doente ainda estava parado, expulsão volêmica, o paciente fibrilou, fez um FV, foi submetida à desfibrilação, e aí a doente finalmente, com reposição de volume, com desfibrilação, suporte, né, ela obviamente estava entubada, ela retorna ao ritmo sinusal após 40 minutos de parada, foi reanimada, obviamente, com adrenalina, recebeu bicarbonato e recebeu no total, durante a reanimação, de 5 concentrados de hemácia. Após a reanimação, finalização da cirurgia, obviamente o tórax foi fechado, o tórax à direita foi drenado, drenagem pericárdia, ela foi encaminhada para a UTI. E esse é o trombo final, o roteio final de sala dela, doente grave, e ela sai com esse trombo aqui, no extem extremamente destruído. O que é que eu vejo aqui? Eu vejo uma hiperfibrinólise importante, porque eu vejo uma lise aqui de 100%, com afunilamento distal, e eu vejo que ela faz um trombo bem fininho, ó, bem pouco, né, expressivo, com MCF de 28. No FibTem, o que é que eu vejo? A mesma coisa, hiperfibrinólise importante, e um FibTem que chega aqui no A5 a 4 milímetros, mostrando realmente que ela tem um distúrbio de coagulação importante. Como a gente sabe, o fibrinogênio é um fator de coagulação 1, né, o primeiro fator de coagulação, 90% do nosso plasma é fibrinogênio, então não é de se espantar que a maioria das coagulopatias adquiridas no perioperatório, o fibrinogênio é o primeiro fator que sofre. Por quê? Porque ele cai à medida que sangra. Você sangra, proporcionalmente você perde mais fibrinogênio. E ele é muito sensível a alterações de pH e temperatura, então ele fica disfuncional. Você pode ter disfibrinogenemia em muitas situações associadas, e obviamente o point of care permite que a gente veja que às vezes a quantidade é ok, mas a qualidade é ruim. Então, se eu tenho hiperfibrinólise, eu tenho hiperfibrinogenemia, embora eu possa ter deficiência de outros fatores, e aí é que está a vantagem do point of care, eu posso começar tratando o básico. O que a gente deu para esse doente? A gente deu 2 gramas de ácido tranexâmico, ou 1 grama de ácido tranexâmico de entrada, e a gente já deu aí 2 gramas de hemocompletante fibrinogênio para essa doente. Ela chegou na UTI às 3 da manhã, com pupilas isocórias, fotorreagente, sedada na ventilação mecânica, né, com droga vasoativa, obviamente, dobutamina, noradrenalina, vasopressina em doses, vamos dizer assim, uma vasopressina de respeito, né, uma noradrenalina de respeito, meio micrograma quilo minuto, já não estava mais sangrando. Obviamente, os exames de admissão foram solicitados, e aí começou o manejo do choque, né, para o paciente que abriu às pressas, começou o antibiótico também, com todo o suporte que o doente grave tem, porque a gente tem que lembrar que o doente que sangra, às vezes ele faz tanta estabilidade, faz outras disfunções orgânicas, ele passa a ser grave, e se a gente não cuidar do resto, o doente morre do mesmo jeito. Então, a gente não pode focar só em sangramento, a gente tem que ser médico por completo. E aí, como é que essa doente evolui? Quando ela chega na UTI, ó, ela já, após os 2 gramas de fibrinogênio transamin, olha o trombo final dessa doente. Ela já está completamente estruturada, ele já some a lise e ele já tem um MCF aqui praticamente normal. Ou seja, esse trombo aqui já vem com outra carinha que não é a carinha que ele estava. Olha o FibTem normalizado. Aí a gente sempre lembra, primeiro eu estruturo o fibrinogênio do doente, estruturo o trombo, e aí se ele continuar sangrando, eu peço trombo controle, e se tiver realmente alteração nova do trombo, aí que eu vou pensar em dar plaqueta, aí depois que eu penso em dar fator de coagulação como complexo tromboprotomia plasma, mas primeiro minha obrigação é estruturar o FibTem. E ela mostra aqui que ele tem um MCF já de 11, então a doente já é outra doente, já tem um MCF estruturado aqui, só para comparar os dois, né? Eu já tenho fibrinogênio bom e eu consigo praticamente estruturar bem aqui o MCF aqui do meu Extem, mostrando que com as 2 condutas de fibrinogênio, 2 gramas e ácido tranexâmico, o paciente normalizou e o dreno já não sangrava mais, então, ok, tivemos sucesso. Como é que essa paciente evolui na UTI? No dia 16, já no final da tarde, a gente conseguiu desligar a sedação, ela superficializou, ela foi estubada às 17h40, veja, já quase um pouco mais de 24 horas, né? 24 horas de pós-parada, 40 minutos de parada. O lactato caiu, vasopressina e todas as outras drogas foram desligadas, essa dieta foi liberada, foi começar a anticoagulação, olha que doido isso, ó, já foi começada a anticoagulação com heparina de baixo peso, heparina não funcionada,
porque, obviamente, quando a gente tem risco de sangramento, a gente prefere heparina não fracionada do que a de baixo peso molecular, porque eu desligo, a minha vida é menor e eu tenho um antídoto, que é a protamina. Essa paciente evolui agora sem sangramento, ela, de novo, ela não tem mais, ela inicialmente tem um débito elevado no dreno, mas ela não precisa de tanta transfusão, ela recebe pouca transfusão, foi desligada todas as drogas, essa doente evolui com função renal normalizada, ela tem alta da UTI para SEMI 5 dias após o evento que foi a parada. Isso aqui é só para a gente desenhar para vocês a curva de hemoglobina dela durante a internação, né? Quando cai abruptamente aqui no dia 15 para o dia 16, na madrugada, quando ela choca, ela ainda faz um reequilíbrio aqui, depois ela normaliza a curva de hemoglobina dela. Aqui o lactato, só para mostrar, né? A gente faz um pico de hiperlactemia, acompanhando a hipoperfusão e a acidose do choque, depois ela consegue fazer o clearance de lactato dela, né, ao longo da internação dessa doente, e obviamente ela tem alta. Aqui só para mostrar mais uma vez o trombo dela, o rotem dela final, normalizado após o fibrinogênio, e a quebra da hiperfibrinólise, ou seja, eu preciso cortar o ciclo de hiperfibrinólise para o fibrinogênio estruturar. Por quê? Porque o fibrinogênio é a lenha da fogueira da hiperfibrinólise. Se eu dou fibrinogênio, mas eu não corto a hiperfibrinólise, não adianta nada, eu estou enxugando gelo. Né? Eu preciso cortar a hiperfibrinólise e dar fibrinogênio para que eu consiga estruturar esse trombo. E aí essa doente, né, evolui bem e ela vai de alta, como eu mostrei para vocês 5 dias depois. Quais são os aprendizados desse caso? São vários. Primeiro, que eu nunca devo deixar de fazer o ABCDE do doente grave. Às vezes a gente esquece que a gente está sangrando, a gente fica lá só focado na transfusão, né, na terapia hemostática, quando na verdade o doente grave a gente tem que fazer muito mais coisa. Como o doutor Lobinho mostrou aí, eu tenho que ter muito cuidado com a reposição volêmica para não perder a mão e não fazer coagulopatia juncional. Eu devo trabalhar com minhas metas ressuscitativas de microperfusão, hiperfusão e melhora macro e microhemodinâmica, porque se eu mantenho acidose e hipoperfusão, isso é um gatilho deflagrador de coagulopatia, então nada adianta ficar dando hemocomponente hemoderivado se eu não resolvo, não melhora a DO2, que é que de fato entrega oxigênio e melhora a hiperlactemia. Eu tenho que pensar na premissa básica de fechar o foco de sangramento. E essa hora o nosso colega cirurgião é fundamental, é pedra angular do tratamento do choque hemorrágico. A gente deve lembrar que doente que está com vaso aberto, doente que está sangrando, a prioridade é colocar no centro cirúrgico, no centro obstétrico, na endoscopia, seja lá onde for, para fazer parar de sangrar. Nada adianta ficar transfundindo, melhorar, melhora aí a coagulação, depois eu opero. Isso não existe, essa conduta do passado. A gente trata o doente ativamente do ponto de vista cirúrgico e a coagulopatia só vai resolver ao longo, depois de algumas horas, se o foco estiver fechado, senão ela fica perpetuando a curva, o ciclo vicioso de hipoperfusão e de distúrbio de coagulação. Quando a gente vai para a literatura médica, pessoal, vai aí dando uma historiada no que a gente tem de benefícios com relação a hemoderivados, sobretudo guiado por ponte of care, embora, infelizmente, é uma verdade, o doutor Lobo falou, ainda não é uma realidade no nosso país, mas quando você tem, a gente consegue sim fazer uma medicina mais racionalizada, uma medicina mais direcionada e sim consegue reduzir os custos. Né? Eu consegui mostrar para vocês aí, com doente extremamente grave como essa, ela recebeu 5 hemácias, 2 frascos de fibrinogênio e o ácido nexâmico, que é extremamente barato, o ácido nexâmico. Então, veja bem, no final das contas, sai mais barato do que dar um excesso de componentes, 1 para 1, 5 hemácias, 5 plasmas, 5 plaquetas, 5 de tudo, e quando a gente soma no hospital privado, sobretudo, né, não é de graça, que nem é no hospital público. Então, sim, fazer uma terapêutica mais racionalizada e com segurança faz diferença no desfecho clínico do doente, entre eles não só mortalidade, como a gente mostrou aí o length of stay dela, a permanência dela hospitalar e na UTI, a permanência dela na UTI foram 5 dias do doente que tinha tido uma parada de 40 minutos. Quando a gente vai para a literatura médica, são vários trials validando o uso de hemocomponentes, hemoderivados, falando aqui do hemoderivado que a gente usou do fibrinogênio, as melhores evidências que a gente tem com fibrinogênio são em cirurgia cardíaca e em trauma. E aí vale a pena lembrar que a maioria desses estudos guiados, sobretudo com point of care.
ou pelo menos a dosagem sérica do fibrinogênio na corrente sanguínea pelo método de Claus, que nem o Dr. Lobo mostrou para vocês. Quando a literatura vem trazendo suporte, fala assim, por que a gente dá fibrinogênio? Porque ele é essencial, é pedra angular na formação do coágulo, é ele o primeiro substrato de coágulo que faz com que a fibrina, né, a fibrinogênio seja equilibrada e forma seu primeiro substrato de coágulo, e aí depois vem a plaqueta, o fator 13 lá e sela aquilo tudo. Então, se você não tem roteio, você vai manter pelo menos 150 a 200 miligramas por decilitro na corrente sanguínea. Se for obstétrica, o doutor Lobinho já falou aí, precisa manter mais alto. Mas a população geral, cirurgia geral, trauma de forma geral, 150, 200, ok. Ah, Rosini, quer dizer que se eu deixar 150, 200 está ok e eu estou seguro forever? Não, né? Você pode ter 150, 200 até 300 e você está naquela situação que eu descrevi anteriormente, que é a desfibrinogenemia, porque seu fibrinogênio sofreu com acidose ou hipotermia. Então, nesses casos, o que você pode fazer é repetir o pool de fibrinogênio, né? Ou de crioprecipitado, se você não tiver o concentrado de fibrinogênio no seu serviço. Então, é muito importante a gente ter essa percepção clínica para a gente não ficar pirando e depois, ai, meu Deus, não parou de sangrar. Aí, então, já vou dar plasma, já vou dar complexo tropínico, já vou dar DDAVP. Aí começa a pirar, e aí a gente tem que lembrar que, como fala o poeta, todo mundo que afaga é aquela que apedreja, excesso de fator de coagulação se manifesta lá na frente, a conta chegando, com evento tromboembólico, que aí o doente do nada, pum, parou por quê? Não sei, passou um vento aí e levou. Não, aquilo na maioria das vezes o vento é a TEP, né? E a maioria das vezes o evento tromboembólico vê a gente, mas a gente não vê ele. E aí que está o problema, porque quando a gente olha estatisticamente na literatura, pacientes que sangram, pacientes que trombosam, eventos tromboembólicos ceifam muito mais vidas do que o sangramento. Então, a gente precisa falar sobre isso, porque nós anestesistas estamos ali na zona quente do tratamento e a gente é que dá um monte de componente ou um monte de hemodderivado, sobretudo no calor da emoção. Então, quanto mais racionalizada minha conduta, né? Eu preciso salvar a vida do doente, é verdade, mas eu preciso entender que eu não posso perder a mão, porque essa conta chega para o doente lá na frente e ele não está mais comigo, às vezes ele está em casa. Então, muito importante a gente lembrar sobre isso. Outra coisa importante que vem aí corroborando tudo que eu falei, né, apoiando para dizer assim, a Rosine inventa coisas. Não, a Rosine trouxe aqui a evidência do European Guideline de trauma, também falando que se você, o objetivo primeiro, quando eu falo de estudo de coagulação adquirido, é dar fibrinogênio para o doente, então eu posso dar na forma de concentrado de fibrinogênio ou crioprecipitado, o nível de evidência é alto, é 1C, sempre lembrando que se você não tem point of care, pelo menos mensura o nível sérico da corrente sanguínea. Porém, obviamente, se você tem point of care, é a situação ideal, porque você consegue, inclusive, dar a dose e economizar no uso excessivo, né? Porque você viu que estruturou, parou de sangrar, eu daria até 4, mas eu vi com 2, parou de sangrar, para que eu vou dar mais, né? Rosine, então eu posso assim, deixa eu ver, fibrinogênio cai rápido, sangra, trauma também cai fibrinogênio por causa da hiperfibrinólise, o hepatopato fibrinogênio cai porque o fígado produz pouco, né? Nossa, então tem hiperfibrinólise em várias situações, né? Toda vez que disseca muita serosa, muito descolamento de serosa, aquelas cirurgias grandes, aquelas cirurgias vasculares, aquelas reoperações, gera muita hiperfibrinólise, não cai muito fibrinogênio, então eu posso colocar tipo assim no ar-condicionado e pulverizar na sala? Não, né? Como a gente sempre fala, nem água é para todos, então a gente também não pode dar para todo mundo, não é assim, né? Eu posso dar profilaticamente na obstetrícia? Não, né? Eu vou ter que esperar primeiro se o doente sangrar, eu dou astronexame, vou trabalhar os 4 T's do diagnóstico diferencial e eu só vou dar se realmente o fibrinogênio sérico do doente cair. Né? Profilaticamente, tipo, sangrou, já vou dar? Não é uma conduta validada por literatura, bem como no trauma. Eu vou dar profilaticamente, chegou aqui no PS, eu dei um astronexame com uma seringada e na outra já dei fibrinogênio. Posso? Não. Também não temos validação na literatura, esse é o último guideline da Sociedade Europeia de Terapia Intensiva de 2021, final do ano passado, a gente também não tem essa evidência, essa recomendação de dar profilaticamente para todo mundo, embora vocês vão ver que na maioria dos casos a gente vai dar fibrinogênio, porque doente grave consome muito fibrinogênio e perde muito fibrinogênio. Então, pessoal, o que a gente ainda tem de evidência que muita gente pergunta? Rosine, eu estou no hospital lá em Cabral Memorial Hospital. Não tem essas coisas chiques que você tem em São Paulo, não tem roteiro, não tem concentrado de fibrinogênio, mas eu tenho só o banco de sangue. Poxa, tão mais ruim assim eu dar o crioprecipitado? Não. Aí o que a literatura fala? Seu objetivo primário é restaurar o fibrinogênio. Se você não tem o concentrado de fibrinogênio, ok, a literatura te valida dar o crioprecipitado, pelo menos uma unidade a cada 10 quilos. Só que aí a gente tem que lembrar o seguinte, não está errado, você vai atingir o objetivo, mas eu tenho que lembrar para você, quando eu falo de eficácia e segurança, o fibrinogênio
ele é tão é muito seguro, os estudos de eficácia e segurança falam, por quê? Por algumas razões. Primeiro, porque o fibrinogênio nosso é proteína de fase aguda, a gente produz no fígado. Então, toda vez que a gente estressa, né, resposta ao trauma, a gente infecta, tem uma gripe forte, pneumonia, a gente tem uma infecção, nosso fígado vai lá e pá, joga um bunch de fibrinogênio na corrente sanguínea. Então, filogeneticamente falando, nós estamos acostumados a subir fibrinogênio. Então, quando eu recebo fibrinogênio exógeno, a chance de eu ter evento tromboembólico com fibrinogênio é baixo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que graças a Deus, né? Até para a gente aprender e sofrer menos a beira-leito, o fibrinogênio é o primeiro fator que cai na coagulopatia adquirida perioperatória. Então é fácil de eu repor, porque eu vou lembrar que é o fator 1. E quando eu quero dar o melhor, e aí a Catarina mostrou isso na aula também, a melhor forma é concentrar fibrinogênio ou plasma. Ou crio precipitado. Mas, Rosini, os dois são eficientes? São. Mas eu tenho que lembrar para você que o concentrado de fibrinogênio, ele vem liofilizado, ele vem não filtrado, ele passa por processo de inativação viral. Então, essa é uma propriedade que confere ainda mais segurança ao paciente do que o crio precipitado. Aí, alguns de vocês poderiam falar assim, nossa, Rosini, mas os bancos de sangue hoje têm um controle de qualidade contra a doença infecciosa tão bons, né? Não é um pouco de excesso de zelo seu? Aí eu vou falar para você, você tem razão. Hoje os bancos de sangue são muito bons com relação a screenings infecciosos. Mas eu não tenho medo dos vírus que eu conheço, eu tenho medo dos vírus que eu não conheço. Daqueles que daqui a 10 anos, 20 anos, a gente vai falar, caramba, olha, aquela pessoa da década lá dos anos 2020, lembra que a gente transfundia? Hoje a gente tem esses vírus aí, X, YZ, né? Igual a geração da década de 70, que recebeu sangue e desenvolveu cirrose por vírus C, porque naquela época não era conhecido. Se a gente lembrar, né, Covid há 2 anos atrás, a gente também não sabia o que era. E hoje a gente conhece o vírus Covid. Então, a gente tem que lembrar dessas coisas, a gente tem que fazer essas analogias, que quanto mais seguro eu for para o doente, melhor melhor os desfechos, né, relacionados à prática transfusional para ele. Mas se você disser assim, não tenho concentração de fibrinogênio, só tenho crio, ok, não está errado, isso aqui tem uma revisão sistemática que te respalda isso e você também pratica uma boa medicina. Então, pessoal, obrigada mais uma vez pela oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês e a gente vai abrir aí mais um tempinho para a discussão. Muito obrigado, Rô. Valeu pela aula, demais mais uma vez. Eu acho que ficou claro assim para a gente, pegando a aula que o Dr. Lobo deu, que você colocou, é que a gente consegue tratar o doente muito bem, obrigado, nos dois cenários, né? A gente pode ter, é muito legal a gente trabalhar num cenário onde a gente tem tudo, onde a gente tem monitor de coagulação adequado, os tromboelastogramas, mas isso não impossibilita a gente de fazer uma terapia muito boa e de salvar a vida do doente, porque eu não preciso do Rotem para manter o cara com perfusão cerebral, do 40 minutos de parada, e manter a pessoa estável, não, né, viva e depois indo para a UTI, como o Dr. Lobo mostrou, que eles conseguem fazer um tratamento muito bom para o doente, sem o tromboelastrograma também, e salvando a vida da doente, que depois de dias estava amamentando a criança. Acho que a principal peça no tratamento para o paciente acaba sendo os nós, né? A gente precisa entender onde a gente está e o que a gente precisa para trabalhar em cima do doente. Muito legal poder ver isso, gente. Muito bem. Pessoal, tá tímido, ninguém está fazendo pergunta online? Mas não tem problema, porque agora a gente tem quiz. A gente tem um quiz, a gente foi dado, pessoal, para vocês, para a gente poder participar um pouquinho. Eu conto com a participação de todos vocês. 2 quiz que foram preparados para vocês, tá bom? Acho que o primeiro quiz é do Dr. Lobo, né, Dr. Lobo? Era isso? Sim, sim. Manda ver. Vamos lá? A primeira questão é: quais os fatores da coagulação estão presentes no CCP, né, que é o concentrado de complexo protrombínico? E aí vocês têm 4 alternativas: A, 2, 7, 8 e 9, alternativa B, 1, 7, 9 e 10, alternativa C, 2, 7, 9 e 10, e alternativa D de dado 1, 7, 8 e 9. Tem aí, vamos por 20 segundos, 25 segundos. Respondam. 20 segundos, eu acho que está bom para responder, e a gente comenta. Muito bem.
Então, nós vimos aí que a alternativa 2, 7, 9 e 10 foi 81%, corresponde à voz da maioria, a voz de Deus, né? Então, nós estamos aí, essa é a alternativa correta. Lembrando a vocês que nos Estados Unidos existe outra opção de 3 componentes, né? Menos o 7, e aí aqui no Brasil nós temos basicamente o 2, 7, 9 e 10, que são os fatores dependentes da vitamina K, muito importante, por isso que o PCC foi liberado pela Anvisa apenas no Brasil, oficialmente para controlar hemorragia em pacientes que usam anticoagulante dependente da vitamina K. Mas a gente sabe que relatos de casos, experiências pessoais, relatos de série de casos, surveys mostraram que eles também são úteis em outros tipos de sangramento. Por isso que ele é mais utilizado. Mas uma coisa importante, eles são todos componentes não ativados, tá? E a gente, em outro quiz, a gente faz uma outra colocação. Mas tá bom. Segundo, os fatores da coagulação presentes no CCP são inativos. Qual componente plasmático precisa ser otimizado para que os fatores fiquem ativados? Vitamina K, albumina, cálcio e hemoglobina. Ok. A resposta correta realmente é da maioria, 50% é o cálcio. Entendam que a alternativa à vitamina K, muita gente considera vitamina K, mas vejam bem, ela tem outra função. A vitamina K, ela é um componente que a melhor atuação dos fatores dependentes dela, né? Que são 2, 7, 9 e 10. Porém, ela não é ela que ativa os componentes, quem ativa é o cálcio. Por isso que eu disse que é importante a quadra mortal, que é corrigir a hipocalcemia, a coagulopatia, a acidose e a baixa temperatura, a hipotermia. Então, a gente tem que entender que o cálcio é que ativa. Então, o cálcio tem que estar numa concentração ideal. Lembrando que a concentração plasmática do cálcio iônico é de 0,8 a 1,2 miliequivalentes por litro. Eu acho que acima de 1 é o ideal. Aí fica a melhor atuação. A vitamina K é um complemento, mas não é ela que ativa. Vamos para a terceira. Então, além dos fatores da coagulação presentes no CCP, quais outros componentes fazem com que o CCP apresente um menor potencial trombogênico? A presença de proteína C, S e Z, além da associação adequada entre antitrombina e heparina. B, apenas proteína C, S e Z. C, baixa ou nula concentração de antitrombina. E D, alta concentração de heparina. Para quem não se lembra, a proteína Z é uma inibidora do fator 10 também. Perfeito. Realmente, lembrando, o CCP, que é o concentrado protrombínico, idealmente seriam os 4 componentes básicos, né? Que favorecem a coagulação, 2, 7, 9 e 10. Entretanto, todos os disponíveis no mercado, qualquer que seja a empresa que comercializa, ela coloca junto algumas proteínas que são chamadas anticoagulantes, como a proteína C, a proteína S, a antitrombina, a proteína Z, e às vezes até um traço de heparina. Isso é para manter a coagulação dentro da normalidade. Existe risco de trombose? Existe se você der uma concentração de CCP extremamente elevada, acima da indicada, ou seja, acima de 50 unidades por quilo, coisa que raramente a gente utiliza, ou então em pacientes trombogênicos, trombofílicos, como pacientes que têm deficiência de antitrombina. Porque a gente sabe que a deficiência de antitrombina leva obrigatoriamente a um quadro trombofílico. Então, a gente realmente não pode utilizá-la em pacientes que já têm antitrombina baixa. Ok? Fora isso, é um medicamento, um fármaco extremamente útil para a correção da coagulopatia. E a última, qual das condições clínicas citadas abaixo deve ser corrigida precocemente, segundo a pirâmide de Gordon? A hiperfibrinólise, a hipofibrinogenemia, a anemia e a anticoagulação. Opa, quase deu empate.
essa dúvida realmente persistiu em algumas pessoas. A pirâmide, ela tem como condição basal a correção dos parâmetros de temperatura, pH, hemoglobina da paciente, não é isso? O segundo degrau é a correção da fibrinólise através do ácido tranexâmico, que é o antifibrinolítico. A hipofibrinogenia pode ser ao mesmo tempo, inclusive em algumas situações que você já sabe que o paciente tem o fibrinogênio extremamente baixo. Mas, normalmente, a condição que deve ser corrigida mais precocemente possível é a fibrinólise alterada. Inclusive, nós falamos sobre isso, a Rô também falou sobre isso, a Catarina também citou. A fibrinólise é uma situação gravíssima, porque, uma vez instalada, a correção dela tem que ser rápida, senão vai degringolar toda a concentração do fibrinogênio que vem em seguida. Então, tem que ser corrigido a fibrinólise ou ao mesmo tempo, ou mais precocemente possível do que a hipofibrinogenia. Resposta correta, A. É isso aí. Gente, tem algumas perguntas aqui, antes da gente entrar no próximo quiz a Rô, mas eu já tenho algumas perguntas aqui, eu já dei uma filtradinha. Queria colocar aqui para a gente poder discutir. Vou começar com uma delas aqui que eu achei bem interessante, que é do Carlos Eduardo Martins. Acho que é mais para você, doutor Lobo. Fiquei um pouco em dúvida sobre o risco de evento tromboembólico gestante quando usamos os antifibrinolíticos profiláticos. Aí ele pediu para dar uma recapitulada nisso. Como eu proponho que no próximo Copa nós tenhamos uma mesa, você que coloca, Felipe, você já poderia bolar. Vou anotar agora. Preventivo, uso de fibrinogênio preventivo em gestantes e não preventivo. Eu apresentei um caso e a Rô apresentou outro. Eu apresentei um caso, a Rô apresentou do SPAM, mostrando que não deve ser feito. Então, veja, a dúvida do Cadu é a mesma que a minha e que a Rô e que todo mundo. Será que compensa fazer ou não? Tem risco? Tem, evidente que tem risco. Mas, numa situação emergencial, eu estou falando na situação que eu vivi. Eu estava numa situação em que, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Eu não tinha outra solução. Eu tinha que correr um risco. Entre o risco e benefício, eu achei que o benefício seria maior que o risco. Tem risco? Tem, óbvio que tem risco. Primeiro que ela tem um fibrinogênio mais alto. Então, a gente sempre corre um medo de poder piorar a situação dela. Concordo, pode gerar realmente uma trombose. Mas veja bem a situação, entre fazer parar de sangrar e dar trombose, eu prefiro fazer parar de sangrar. Eu acho que o sangramento, nesse momento ali, era pior do que a trombose. A trombose eu poderia até corrigir, mas o sangramento, se eu não parasse, seria deletério para a vida da paciente. Então, é uma situação emergencial. Em outra situação, que a situação do paciente não é tão grave, eu teria um pé atrás, eu seria mais cauteloso em reposição, tá claro? Se eu tivesse o Rotem da Rô, né? Se eu tivesse o que ela tem na mão, eu faria aí um FibTem. Mas veja uma coisa interessante, o estudo que ela apresentou, da Melissa, se você olhar o primeiro quadrinho, é hemorragia pós-parto. Qual é o objetivo dela? FibTem de quanto? 22. Tá claro? Então, ela procura também um FibTem mais elevado. O FibTem normal é de 9 a 15, 9 a 12, e ela procura 22. E quantos antifibrinolíticos nesse cenário de risco-benefício para profilaxia de trombose, de sangramento, em relação aos antifibrinolíticos, ao ácido tranexâmico, que é o que acho que a gente mais usa, largamente utilizado, neste cenário? O risco... Eu acho isso interessante. Desculpa, doutor Lobinho, vai aí. Não, pode falar. Eu fiquei na dúvida na pergunta, exatamente o que você quer saber. Talvez a Rô entendeu melhor e pode responder. É que, assim, situações profiláticas a gente tem pouca indicação, né? Tem cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea, ok. Trauma, quando a gente tem suspeita de sangramento, naquela, né? O doente está suspeito, mas, na verdade, é terapêutico, mas
a gente às vezes não conseguiu provar, porque o doente, os critérios de inclusão do CRASH foram taquicardia ou hipotensão com suspeita de sangramento, ou sangramento evidente. E nas cirurgias de escoliose, né, congênitas. Então, o que eu lembro profilático são essas 3 situações. O resto, se a gente for ver, a maioria dos estudos é terapêutico, né? Não é profilático. E aí eu acho que existe uma confusão muito grande no nosso meio médico, seja anestesistas ou intensivistas, que às vezes fica tratando doença cirúrgica com ácido exâmico. E veja bem, eu sou a favor do ácido exâmico, eu acho que tem benefício comprovado em literatura, né? Age na hiperfibrinólise, mas ele não fecha buraco no vaso. Então, vamos focar no que tem que focar no ABCDE. É óbvio que a gente vai usar hemorragia pós-parto, mesmo que faça esterectomia, a gente vai usar. É um doente que está do trauma, que está chocado, que está sangrando, óbvio que a gente vai usar, porque a literatura mostrou benefício. Mas tem coisa mais rápida e mais emergencial para fazer. E você dar ácido exâmico não vai fazer o paciente parar de sangrar, ele vai morrer. Então, cortar o ciclo da hiperfibrinólise é muito importante, mas a gente tem que lembrar que ela não é a prioridade diante de um sangramento de vaso aberto, é o que eu estou querendo dizer, né? Se não tem um vaso aberto, sobretudo, e isso está provado aí, em várias situações e coexiste com vaso aberto tipo no trauma, hoje a gente já está falando de fazer no pré-hospitalar, porque atrasos estão relacionados com aumento de mortalidade, né? A gente tem uma meta-análise grama do JAMA Surgery publicada há 3 anos atrás mostrando. Então, assim, é importante fazer, mas a gente não pode nunca esquecer de lembrar o que a gente está tratando de fato, né? Se você acha que a coagulopatia é o evento principal, ok, e a hiperfibrinólise é um mecanismo, ok, mas se não é, vamos atrás do que é real. Então, profilático, acho que só tem essas 3 situações que eu me lembro validadas na literatura até agora. E bem, até se a gente olhar para a própria pirâmide de Gollinger proposta por ele, embaixo de cálcio, pH, temperatura, ele coloca causas cirúrgicas, né? Não adianta nada a gente colocar alguma coisa num buraco na veia para sair num outro buraco do vaso lá dentro, sangrando. Né? A estratégia é você manter a hemostase do paciente da melhor maneira possível, mas o sangramento ele precisa parar. Enquanto tiver um buraco aberto, tudo vai sair por ele. Né? Mas aí tem uma outra pergunta aqui que eu queria trazer também, que eu acho interessante. Vou colocar primeiro para você, Rô, do Jorge Calazans. Parabéns a todos, excelentes palestras. Uma pergunta prática, Roseni. Trauma. Existe uma grande parcela da população com anticoagulantes orais diretos. Qual a sua estratégia nesses pacientes com sangramento ativo no trauma? Você tem experiência com medicamentos do time Praxibind, que é o anticorpo monoclonal, e a para dabigatrana? Excelente pergunta, Jorge, obrigada. A gente tem, no hospital que eu trabalho, a gente tem o Praxibind, mas não é para todo mundo, obviamente. Eu mesma nunca precisei usar, mas a gente tem validação do trauma off-label no Brasil, Jorge, mas respaldado literariamente, você reverter os pacientes com inibição de 10A ou de dabigatrana, que é inibição de trombina, usar complexo protrombínico, tá? A gente tem isso validado não somente no Consenso de Experts, publicado em 2020, a última edição, para manejo de sangramento de anticoagulantes, como saiu agora uma meta-análise recente esse ano, até mostrei no COPA, também validando o uso do complexo protrombínico para esses pacientes que estão tomando. Você tem certeza que é relacionado à droga ou sangramento? Você tem um sangramento ameaçador à vida, que é o paciente estável hemodinamicamente sangrando para sítios nobres, e isso foi ampliado, o último conceito, nesse último guideline, e você não tem um antídoto no seu serviço. Lembrando que essa indicação é off-label. Se você pegar a bula lá do remédio no país, não está dizendo que pode, mas quando é risco ameaçador à vida, ou seja, life threat, né, ameaça, sangramento que está ameaçando a vida do doente, que são essas 3 situações que eu citei, você tem que escrever no prontuário o motivo, e aí você pode usar como opção terapêutica se você não tem um antídoto para reverter. Então, essa é a nossa opção hoje, na base da literatura atual no Brasil. Espero ter respondido sua pergunta. Felipe, diga. Nós tivemos aqui uns 2 casos, 3 casos esse ano que passou, nessa situação, pacientes com uso de novos anticoagulantes, numa situação emergencial,
e nós tínhamos que reverter. O antagonista específico, o andexanate da dabigatran, pode ser usado até para o rivaroxaban, mas oficialmente ele é para o dabigatran. Mas nós também não temos, além do que o preço é inexequível, não tem jeito. Hoje seria um tratamento, nós fizemos um cálculo aqui, entre 25 e 30 mil reais para reverter. O Beriplex, desculpa o termo, o CCP pode ser utilizado e você vai gastar aí numa média aí de 1.500, 2.000 reais no máximo e você reverte. Estou falando do ponto de vista econômico, fármaco-econômico, mas do ponto de vista clínico, ele tem ele é de expertise realmente liberado e a gente entende, não é oficial pela Anvisa, mas é off-label, mas a gente sabe que realmente ajuda muito, como ajudou aqui. E o andexanet alfa foi o último a ser liberado, então também não é algo disponível para nós, exato, de larga escala. E entra no que você falou, Torlomo, não é brinquedo, né? É um tratamento, isso é mais caro e às vezes até isso acaba justificando a disponibilidade. Pessoal, vamos então para um outro quiz que a gente preparou para vocês. Vamos lá? É o seu. Que os meninos vão projetar aí para mim, né? Isso. Vamos lá. Vamos lá. Essa é bem fácil, pessoal. Dentre as 3 variáveis mais importantes para a boa hemostasia estão a correção do cálcio, do pH e da temperatura. Qual a importância do pH na coagulação? Opção A, os fatores de coagulação e o sistema enzimático não agem adequadamente o pH acidótico. B, o pH baixo aumenta o estado de hiperviscosidade. C, o pH elevado, a alcalose, reduz a afinidade pela hemoglobina e melhora a viscosidade. E D, os fatores de coagulação não sente interferência do pH. Essa é tão fácil que a gente vai responder e todo mundo acertar aí em menos de 20 segundos, hein? Tinha que ter uma musiquinha, hein, gente? Para a gente estar animada aí enquanto o pessoal vota. Um reloginho, uma musiquinha, né? Uma musiquinha. Mas o Beto vai projetar a resposta aí já já. Tem uma resposta já, Beto? Olha aí, o pessoal, ó, em massa, acertou 86%. Os fatores de coagulação e sistema enzimático não agem adequadamente em pH acidótico. Tá? O pH não aumenta, não tem uma alteração expressiva na viscosidade para ficar hiperviscoso. Pelo contrário, doente ficar hipoviscoso, né? Piora a hemorragia. Ninguém marcou a do pH elevado. E os fatores de coagulação não sentem interferência do pH, eles sentem muito, né? A gente falou aí de desfibrinogenemia, de piora da qualidade, então, letra A correta. Vamos para a próxima, Beto? É bem fácil também, a gente falou durante a aula. Qual o fator de coagulação mais prevalente na corrente sanguínea? Eu sempre, quando eu dou aula, aliás, a gente vai fazer o curso de coagulação agora de 28 de maio, quem quiser fazer, né, simulação realística aqui em São Paulo, e a gente sempre projeta a pizza, né, que é o vermelhão lá, que é o fator mais importante, mais prevalente da coagulação. Então, seria o fator 2, ou protrombina? Letra B, fator 1, ou fibrinogênio? Letra C, fator 3, ou estabilizador da fibrina? Letra D, fator 10, ou Stuart Power? Então, vocês têm 20 segundinhos aí para votar. Vou baixar no Spotify música para perguntas, eu vou colocar aqui. Enquanto não responde, Rô, canta você uma música. Eu sei que não, o pessoal vai sair correndo, gente. Pelo amor de Deus, você só canta no chuveiro, e olha lá. Só meus cachorros ouvem. Opa, olha aí que sucesso! A maioria absoluta, 93%, acertou no fator 1, ou fibrinogênio, é a resposta correta. Parabéns, time. Alta retenção do conhecimento, hein? Acho que para a terceira e última questão do quiz. Eu acho que ainda tem pergunta da moçada lá no chat, Pim. Qual o principal componente relacionado com a transmissão bacteriana, de infecção bacteriana? Letra A. Concentrado de hemácias? Essa é difícil, hein? Porque eu não falei na aula, eu também não vi o Dr. Lobo falar. B. Plasma fresco congelado? C. Crio precipitado? Ou D. Plaquetas?
20 segundos aí para vocês pensarem e responderem, moçada. O principal hemocomponente relacionado à transmissão de bactéria, bacteriana. Essa é mais difícil, eu acho. Quando der 20 segundos, Betão, pode projetar a resposta, hein? Alguém falou aí, questão de TSA. Ai, Deus, não sei Bom, se é. pode ser TSA, mas se você fizer a prova, a primeira e a segunda questão, todo mundo passa. Pois é. Essa é de TSA mesmo. Essa eu achei muito, muito, muito legal. Questão de TSA. Vamos lá, então, para a resposta? Vamos ver se vai equilibrar aí as respostas. Acho que... Epa, olha aí. Você Mas tá que vendo? legal. Não, olha, a maioria errou. A resposta certa é plaqueta. Por que é plaqueta, pessoal? Porque ele é condicionado quente. Bactéria gosta do quentinho, lembra disso. Então, o principal componente associado à infecção bacteriana, quando acontece, é plaqueta. Então, ela fica ali em temperatura ambiente, então isso propicia a proliferação de bactéria. Então, 35% da moçada acertou. Então, acho que acabaram as questões, né, Beto? Acho que as minhas eram só 3. Então, acho que tem pergunta no chat ainda para antes de finalizar. Eu posso responder uma aqui? Achei interessante a pergunta, que é uma pergunta lá do Anderson. Falou assim: quando é que vocês iniciam o pareamento de hemoderivado nas cirurgias onde o sangramento é mais lento? Em que momento? Quando chega com catarse, é óbvio. Anderson, na verdade, essa conduta ela não deve ser estimulada, porque não deve haver pareamento de sangramento lento. Primeiro, sangramento lento, você tem que pensar se aquele sangramento lento é porque ele estava descolando, são vasinhos pequenos e ok, não tem distúrbio de coagulação, ou porque há distúrbio de coagulação. Uma coisa é o objetivo, vamos lá, são 2 objetivos que a gente transfunde. Um é melhorar DO2, que melhorar DO2 é controle do choque e hemácia, transfusão de hemácia, né? Reposição de volume, ressuscitação hemodinâmica e perfusional. Então, o meu objetivo é esse. Então, eu dou hemácia. Se eu achar que eu tenho coagulopatia associada, seja por point of care, seja porque é clínico, eu estou vendo babação difusa e eu suspeito de coagulopatia, e eu pelo menos dosei um fibrinogênio ou não, mas idealmente pelo menos dosando fibrinogênio sério, aí eu vou dar hemocomponente ou hemoderivado para melhorar o fibrinogênio como uma primeira opção. E aí eu dou o crioprecipitado ou concentrado de fibrinogênio. Eu não falei a dose do concentrado de fibrinogênio, 25 a 50 unidades por quilo. Por que isso é importante? Porque sangramento lento, babação, não te dá respaldo técnico para você fazer transfusão maciça, que é o pareamento. A gente só faz pareamento quando a gente faz transfusão maciça. E para a transfusão maciça, eu tenho que ter 2 premissas básicas: alta voltagem de perda de sangue no curto espaço de tempo. Então, é doente que é sanguínea, aquele, sabe, catástrofe, que é o tal do óbvio que você citou. Então, pareamento, e mesmo assim, a transfusão maciça, se você tem point of care, você não precisa fazer pareamento, a gente vai fazer massa e vai fazer o resto no roteiro. Então, a gente precisa desvincular essa ideia de nossas cabeças que pareamento, que inclusive está caindo. Se você for ver os últimos estudos americanos, os últimos guidelines, inclusive de trauma, eles já começam a desestimular, já estão fazendo 1 para 2, a cada 2 hemácias de plasma, e eles já estão saindo da agonia ali, da zona quente, fazendo rotem e dando só quando a gente precisa. Então, assim, precisamos abrir a cabeça para as mudanças contemporâneas que estão acontecendo com relação à transfusão. E aí eles estão se aproximando muito mais de um modelo europeu do que um modelo americano, onde se dá tudo. Então, assim, não vamos falar em pareamento quando o doente está babando ali lentamente. A gente tem tempo para pensar e guiar a transfusão da gente. Felipe, deixa eu só colocar ao final. Claro. Nós não fizemos um pareamento nesse caso específico, apesar de eu apresentar para vocês um caso como se tivesse pareamento, apenas na primeira hora, que foi a suspeita, nós tínhamos que fazer a correção através da transfusão maciça, ainda não tinha jeito. Aí nós fizemos 1 para 1 para 1. Mas após a correção, isso demorou 1 hora aproximadamente, já mudou e deixamos de fazer o pareamento e fomos feitos de acordo com a pirâmide de Gorman. Tá ok? Concordo, o tratamento é dinâmico, né? O tratamento é dinâmico. No primeiro momento, a gente salva a vida do doente, depois a gente entende se tem, como o Rô falou, tem ou não tem coagulopatia, né? Para eu dar um hemostático ou não no doente, né? Também concordo. Porque, afinal de contas, a cirurgia sangra um pouco, né, gente? Então, assim, alguma coisa vai sangrar a cirurgia.
né? Mas a gente entender se há coagulopatia para a gente entrar com hemostático, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. A gente já está indo, para a gente não avançar a noite adentro, porque senão a conversa vai, né? Queria agradecer a presença de todos vocês, pela participação, por terem ficado conosco até o final. Muito obrigado, doutor Lobo. Obrigado mesmo pela participação, pela aula, pela parceria. Muito obrigada, Rô, pela aula, pela participação, pela parceria. Prazer, a gente mora sempre longe, nosso. O café está demorando, a gente mora muito longe. Vou dar uma dica aqui rapidinho, Pim. A Elaine perguntou a indicação para a fonte de estudos viscoelásticos. A maioria dos estudos do Golling, tá? Que estão lá no PubMed. Ano passado a gente publicou o livro só de sangramento também. Gente, eu não ganho dinheiro com isso, sai só porque está em português, então facilita muito a vida, que é o da editora dos editores, que é Manejo de Sangramento Perioperatório. Lá a gente fez um esqueminha bem fácil para quem quer aprender Rotem. Então, e tem o curso lá online também, que está lá, que está no Bleeding, segue lá, que tem um curso também que a gente ensina. Então, facilita a vida também. Eu quero um livro desse. Doutor Lobinho, o senhor é autor comigo. Eu sou autor. Eu sou um dos autores e não recebi. Então tá bom. Gente, obrigado. Muito obrigado. Obrigada, amigo. Obrigada, Saesp. Obrigada a todo mundo que está em casa. Obrigada, Pim. Um abraço. Muito Louco, obrigado. sempre um prazer. Beijo, gente. Boa noite. Pessoal, Boa noite. tchau, tchau. A gente se vê por aí.